Continuamos falando dessa questão de mudança da política externa do país, a possível saída de Ernesto Araújo, que teria pedido demissão do cargo. Estamos em contato agora com Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP, especialista em Estados Unidos. Carlos Gustavo Poggio, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bom? Prazer falar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Bom, estamos desde o começo da tarde aguardando uma definição maior em relação à situação de Ernesto Araújo. As informações são de assessores dele de que ele teria pedido demissão, que ficou uma situação insustentável, mas não há um posicionamento ainda oficial. Eu queria saber qual a sua expectativa. Olha, Denise, uma coisa que a gente tem que deixar claro, né, é que não deve haver grandes guinadas na política externa do governo. Afinal, cabe ao ministro das Relações Exteriores conduzir a política do presidente. O Ernesto Araújo, aliás, era um dos favoritos, se não o ministro favorito do Jair Bolsonaro, exatamente porque executava de forma bastante direta a política externa desenhada pelo Jair Bolsonaro. Né? Muitas pessoas, na verdade, inclusive apontam que o Ernesto Araújo não seja nem o principal tomador de decisão na área de política externa, que tenha uma influência muito grande do filho do Bolsonaro, que é deputado federal Eduardo Bolsonaro, e também do assessor de assuntos internacionais da presidência, o Felipe Martins. Estes sim que seriam, na verdade, os grandes cérebros por trás da diplomacia brasileira. O Ernesto Araújo seria apenas um executor. Agora, há, claro, né, uma expectativa de uma mudança, nem que seja cosmética, né, nem que seja uma mudança de forma, mais do que mudança de conteúdo, porque, além de tudo, o Ernesto Araújo tinha, inclusive, dificuldades de se expressar, de se comunicar adequadamente. Se a gente olhar o legado que ele deixa na política externa brasileira, é um legado bastante ruim, ou seja, o Brasil hoje ele é muito mais mal visto internacionalmente do que era há 800 dias atrás, quando Ernesto Araújo assume o Ministério das Relações Exteriores. Nós conseguimos a proeza de arrumar confusão com todos os nossos principais parceiros comerciais. Nós apostamos numa política externa que era inteiramente baseada na amizade com o Donald Trump, mais do que amizade, porque era uma coisa muito unilateral, na admiração que o presidente tinha pelo Donald Trump. Razão, inclusive, essa, né, Denise, que levou o Ernesto Araújo a ser chamado para o cargo. Né? Quer dizer, como é que se explica alguém com o perfil do Ernesto Araújo, que é alguém que nunca chefiou uma embaixada no exterior, é alguém que não tem uma carreira acadêmica de destaque, é alguém que não tem destaque acadêmico, político ou mesmo na área diplomática, como é que ele vira ministro das Relações Exteriores? Ora, ele virou ministro das Relações Exteriores por conta de um artigo que ele escreveu, um dos pouquíssimos artigos ou produção intelectual que ele tem, um artigo que ele escreveu em que ele dizia que o Donald Trump era o salvador do Ocidente. Né? Este artigo chamou a atenção do Olavo de Carvalho, que por sua vez mostrou ao Eduardo Bolsonaro, e por essa razão o Ernesto Araújo virou ministro das Relações Exteriores. Com o Trump fora do poder, este foi o primeiro fator que complicou muito a situação do Ernesto Araújo. Agora nós temos também uma mudança do ponto de vista doméstico, né? Me parece que a saída do Ernesto Araújo ela é simbólica nesse sentido, porque é um ministro, como eu disse, favorito do presidente e que sai por conta de deixar claro que quem de fato começa a ter poder dentro do governo brasileiro está havendo uma mudança na relação de forças, né? E o chamado Centrão, né, e o próprio Congresso como um todo tem se colocado de forma muito forte nesse sentido. Então vejo aí uma mudança na correlação de forças dentro do governo, né? Temos que aguardar quem vai ser o nome que vai substituir o Ernesto Araújo. E a ala ideológica tenta emplacar o nome, assim como o Congresso deve estar pressionando também o presidente pelos nomes. Nós temos aí, ganhando mais força, Luiz Fernando Serra, né, que tem uma experiência como embaixador. Surgiu o nome também de Flávio Rocha, que é almirante, Fernando Collor de Mello, ex-presidente, Antônio Anastasia, Maria Nazaré, Néstor Força, que é o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nelsinho Trade. Algum nome te agrada? Denise, todos esses nomes são melhores do que o Ernesto Araújo. Cada um deles tem também uma série de problemas. Por exemplo, o atual embaixador brasileiro em Paris, Luiz Fernando Serra. Ele é alguém muito leal ao presidente Bolsonaro, é alguém que não é exatamente conhecido por ser alguém que tenha um trato muito delicado, né, o que é algo importante
quando a gente está falando de diplomacia, mas é, como você disse, alguém que tem muito mais experiência que o Ernesto Araújo. Ele já foi embaixador da Coreia do Sul, foi embaixador em Singapura, em Gana, tem 50 anos de carreira diplomática, portanto é alguém que tem muito mais experiência, que portanto me parece, posso estar equivocado, mas me parece que seria alguém que teria mais dificuldade de ser controlado por alguém como o Eduardo Bolsonaro ou o Felipe Martins, né? Me parece que seria alguém que prezaria pela sua longa carreira diplomática nesse sentido. Outros nomes, veja, até o nome do senador Collor, né, alguém que tem um pouco, tem uma certa associação com a Eco 92, que foi no Brasil, né, um grande primeiro encontro ambiental internacional que houve no Brasil em 1992. A questão do meio ambiente é uma questão que hoje preocupa os aliados do Brasil no exterior. O próprio almirante Flávio Rocha seria uma escolha um pouco curiosa, porque me parece que, a gente tem que ainda checar isso direito, mas me parece que seria o primeiro militar de carreira assim, a ocupar o Ministério das Relações Exteriores. Nem durante o governo militar, na ditadura militar brasileira, os militares colocaram um militar no comando das relações exteriores. Normalmente são diplomatas profissionais ou pessoas que têm, cuja origem é civil nesse sentido, né? Acho que talvez aquele que tenha tido mais experiência diplomática foi o Juracy Magalhães, né, que é aquele famoso ministro das Relações Exteriores que foi conhecido por dizer aquela frase: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né? Que representava, aliás, uma fase inicial do governo militar, né, um pouco parecida, inclusive, com o que o Bolsonaro fez no começo do seu governo, de um certo encantamento com os Estados Unidos, né? Fase essa que, mesmo no governo militar, passou rapidamente, né? O Brasil percebeu, a diplomacia brasileira profissional percebeu que não era do interesse do Brasil, mesmo no contexto da Guerra Fria, estou falando da década de 60, escolher explicitamente se alinhar a um dos lados. É claro que você pode se aliar em termos de valores, né? Defendemos os valores, são defendidos pelos Estados Unidos, mas uma outra coisa é como você se comporta do ponto de vista prático nas suas relações com outros países. E o Brasil, repito, mesmo durante a ditadura militar, teve uma postura muito pragmática nas relações internacionais, né, nas suas relações exteriores. Essa é uma característica do Itamaraty, uma característica de um país como o Brasil, que é um país periférico, que é um país que não se pode olhar da mesma forma como os Estados Unidos se olham. A gente tem que entender a nossa posição no sistema internacional, né? Nesse sentido, que o Ernesto Araújo também me parece que representou uma quebra muito forte, né? Foi uma reorientação totalmente sem nenhum tipo de pragmatismo, né? Não houve ganho nenhum concreto, evidente, dessas ações que a gente viu o Ernesto Araújo tomando à frente do Itamaraty. Mas dadas as possíveis manobras, se cogitou inclusive que abriria o espaço para encaixar Pazuello, né? Que não se conseguiu colocar ele em nenhum cargo, né? E aí ficaria aberta uma vaga também para aproveitar Pazuello ainda. Olha, Denise, confesso que é a primeira vez que eu ouço esta possibilidade. Isso realmente seria algo bastante curioso. Não, mas não para o Ministério das Relações Exteriores, no lugar de Flávio Rocha. Perfeitamente. Aí o Pazuello está um pouco perdido ali em termos de hierarquia, está uma dificuldade para se achar alguma posição para ele. Pode ser que haja esse rearranjo. A gente tem, muito claro, né? O Bolsonaro tem uma preferência muito grande, talvez uma facilidade maior em trabalhar com militares, né? Ele está enchendo aí o governo de militares em todas as posições. Agora, é importante, repito, seria algo bastante diferente, um desvio de um padrão que a gente tem visto já há muitos anos, né, tradicional no Ministério das Relações Exteriores, que não tem sido ocupado por militares. Isso não é uma tradição muito cara ao Brasil, né? O Brasil não tem tido esse tipo de tradição. Os militares podem ter um papel importante na condução da política externa, mas não necessariamente, até por ter esse papel importante, esse papel não se deve necessariamente se dar na chefia do Ministério das Relações Exteriores. Agora, conhecendo o perfil do Bolsonaro, me parece que é alguém que está bastante forte também, é um aliado muito forte do presidente Jair Bolsonaro, tem o perfil militar, como disse, então é possível, além de tudo, cumpriria essa função que você acabou de dizer, de arrumar aí um espaço, talvez na Secretaria de Assuntos Estratégicos, né, para o Pazuello ocupar, que é a secretaria que atualmente o almirante Flávio Rocha está ocupando.
Agora, Pojo, na verdade, o Ernesto Araújo acabou cumprindo tudo o que se esperava dele, infelizmente, à frente do Ministério das Relações Exteriores. Não se esperava nada de muito diferente do que foi o que aconteceu, né? E essa me parece o principal problema, Denise. Eu acho que alguém mais experiente no Ministério usaria um pouco da sua experiência para dizer ao presidente Jair Bolsonaro e ao filho Eduardo Bolsonaro, que gosta de ter influência em questões internacionais, eventualmente dizer, olha, não é bem assim, algumas coisas não podem ser feitas, não é prudente a gente agir dessa forma, não é bom ficar falando mal da China publicamente no Twitter, porque afinal é um parceiro comercial importante. Talvez alguém um pouco mais experiente tivesse, né, alguma liberdade a mais para dar esse tipo de orientação. O que nós vimos do Ernesto Araújo é que ele simplesmente já estava muito feliz de estar lá no Ministério das Relações Exteriores, alguém que tem uma carreira diplomática relativamente medíocre para ocupar um cargo dessa importância, né, e que já estava mais do que feliz de ter ocupado aí o cargo mais alto da diplomacia brasileira e que, portanto, agiu durante todo esse tempo, peço perdão até pela expressão, como um capacho, né, do presidente da República, né, alguém que simplesmente cumpria as ordens que lhes eram dadas, repetia ali algumas palavras e alguns conceitos que o Eduardo Bolsonaro, através do Felipe Martins, gosta de repetir, e isso muitas vezes significou o Brasil passar vergonha em fóruns internacionais, né? Todo mundo que conhece, conversa com diplomatas estrangeiros e brasileiros, já sabe que o Ernesto Araújo já representava para muitos deles um certo constrangimento, né? Dizia algumas questões que eram até meio constrangedoras, além do fato de que, como disse, ele tinha dificuldades de se expressar oralmente, né? Que é uma característica importante para quem trabalha com a diplomacia. Então, sim, acho que sua observação ela é certeira nesse sentido de que a grande questão do Ernesto Araújo, nesses últimos anos, não é uma política que veio da cabeça dele, aliás, ele me parece até um recém-convertido nesse sentido, né? Há, inclusive, textos que ele elogiava a política externa do Lula, né? Então, me parece até um recém-convertido neste sentido, e ele apenas cumpriu as tarefas que lhe foi dada, né? Claro, como disse, a gente não espera que entre um ministro que revolucione a polícia brasileira, que mude tudo completamente, mas que no mínimo tenha um pouco de hombridade para poder eventualmente parar E, algumas Pojo, das iniciativas mais alucinadas. bom, nós estamos chegando ao final aqui do Jornal Jovem Pan, mas uma última notícia aí que também não estava na agenda. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, informou em nota oficial hoje que vai deixar o cargo. O comunicado não informa o motivo da decisão, que não havia sido antecipada pelo ministro ou pelo presidente Jair Bolsonaro até esta segunda. Azevedo e Silva foi anunciado como ministro ainda durante a transição de governo em 2018. O nome do substituto ainda não havia sido anunciado até agora há pouco, só se falava do comunicado mesmo. A nota oficial é a seguinte: agradeço ao presidente da República, a quem dediquei total lealdade ao longo desses mais de 2 anos, a oportunidade de ter servido ao país como ministro de Estado da Defesa. Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. O meu reconhecimento e gratidão aos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e suas respectivas forças, que nunca mediram esforços para atender às necessidades e emergências da população brasileira. Saio na certeza da missão cumprida. Fernando Azevedo e Silva. Mais uma baixa. Pois é, acho que já está muito claro que nós temos aí um quadro de um governo que está passando por dificuldades, né? Quando a gente começa a ter esse tipo de movimentação, ministros saindo em sequência, trocas muito rápidas, ministros que são ministros próximos ao presidente, isto mostra, como disse, me parece que reafirma a ideia de que há uma mudança na correlação de forças dentro do governo, e o governo vai ter que se readaptar a essa nova correlação de forças. É isso, nós conversamos aqui, ouvimos Carlos Gustavo Pojo, que é professor de Relações Internacionais da FAAP, especialista em Estados Unidos. Pojo, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise, é sempre um prazer falar com você, um abraço a todos.